Bom, seja todos bem-vindos, tá bom? Nesse nosso seminário aqui. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Porque assim o canal vai crescer, a mensagem do reino vai chegar para outras pessoas. E o nosso tema de hoje a gente vai falar sobre a questão dos 10 mandamentos, se ainda é preciso observar ou não, tá bom? Se precisa ou não. Se Cristo, ao morrer, ele cancelou os 10 mandamentos, então a gente vai conversar sobre isso. Pontuando aqui, primeiramente, que a gente vai estar olhando somente o que está nas Escrituras Sagradas. Não vou colocar aqui no ponto de vista de nenhuma congregação ou religião, para que assim a gente possa extrair todas as informações que a Bíblia nos fala a respeito do assunto. E como esse assunto ele é bem extenso, vai ser dividido também em 3 partes. Então vai ter a parte 1, que vai ser a introdução do assunto, a parte 2, que vai ser o desenvolvimento, e a parte 3, que vai ser a conclusão no caso. Tá certo? Então a gente vai iniciar com a parte 1. Beleza? Vamos começar aqui. É bem importante eu mencionar, gente, que obviamente que somos salvos por aquilo que Cristo fez na cruz, né? Através da sua morte. Então, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se somos salvos, se temos a oportunidade da salvação, isso é mérito de Jesus. É mérito dele, não nosso no caso. Então é importante deixar isso aqui bem pontuado, porque talvez alguém pode falar: "Ah, não, então é por causa disso daqui?" Não, é por causa de Cristo. Mas por Cristo ter feito isso, vamos ver alguns detalhes do que ele fez e se a gente precisa ou não observar os mandamentos no caso, tá bom? Então, ah, os mandamentos de Deus, tecnicamente falando, seria como um manual para o ser humano, para o proteger e evitar com que o ser humano entre em situações onde ele fique ali correndo perigo, né, com alguma situação de risco no caso. Então estou deixando essa placa aqui, essas placazinhas, para que seja ilustrativo. Isso é colocado em diversas empresas quando as pessoas vão trabalhar, né? Então sempre tem lá um manual de segurança. Os mandamentos de Deus, especificamente eu vou estar abordando os 10 mandamentos, a gente vai falar sobre os 10 mandamentos. Eles são como um manual, como um guia para os seres humanos, para que assim possamos ter uma convivência melhor, em questão de obediência a Deus, em questão também com a sociedade, com as pessoas em torno da gente também. Enfim, conforme eu tinha falado, né, os mandamentos de Deus, eles servem para nos proteger. Imagine você chegar numa praia e aí você depara com uma placa dessa: perigo, área sujeita a ataque de tubarão, né? Então, você se arriscaria a mergulhar nessa praia? O que que você me responde? Bom, possa ter que tem algumas pessoas que entrariam mesmo assim, mesmo tendo aqui essa placa. Só que o risco dessas pessoas serem atacadas por algum tubarão é enorme, porque isso já aconteceu anteriormente, por isso que tem a placa ali. Então, se colocaram aquela placa, tem um motivo. Eles não colocaram essa placa lá apenas de brincadeira, né? Vamos colocar aqui para assustar as pessoas. Não. Eles colocaram ali porque já aconteceram acidentes, né? E eles colocaram essa placa para que proteja outras pessoas, para que esses acidentes não ocorram com elas também. Então, os mandamentos de Deus, eles servem como essa placa para proteger o ser humano e evitar com que ele passe por alguns tipos de problemas, né? Por exemplo, olha só, a gente tem um mandamento lá que fala: não adulterarás. Qual que é a consequência? A gente vai entrar ainda nos 10 mandamentos, mas vamos pontuar por aqui.
qual que seria a consequência de um ato de traição, né? Então é o seguinte, cada pessoa vai reagir de uma forma quando acontece o ato da traição. Umas vão se matar, outras vão ficar mal psicologicamente falando, outras vai virar andarilho, sair para a rua, outras vai sofrer muito, vai chorar, vai ficar triste, vai ficar desanimado ou desanimada. Outros casos graves, né, onde que a companheira ou o companheiro descobre a traição, tira até a vida da pessoa, mata a pessoa. Então veja, por Deus ter colocado o mandamento, por exemplo, que a gente está citando aqui, o não adulterarás, já é um meio de proteger a pessoa desses fatores que vai ocorrer dentro de qualquer esfera, né? Imagina dentro de um crime organizado, a mulher vai lá e trai o companheiro dela, uma suposição. O que vai acontecer com ela? Você provavelmente já sabe a resposta. Então, assim, o que Deus deu esse manual não é simplesmente um manual à toa. Tem um significado, tem um propósito, no caso, dele ter dado isso. Tá certo? E aí, a gente entra aqui nessa questão. Jesus destruiu os 10 mandamentos na sua morte, então a gente vai tratar desse tema. Por quê? Porque algumas linhas de pensamento vai falar que é preciso, no caso, ainda observar esses 10 mandamentos. Outras correntes de pensamento vai falar que não precisa, né? Então, quem a gente vai pontuar? De qual lado a gente vai se posicionar? Precisa ou não precisa? Cancelou ou não cancelou? Precisa observar ou não precisa observar? Bom, antes que a gente entre no assunto, vamos deixar a própria Bíblia mostrar para a gente, né? A própria Bíblia responder. Então vamos ver o que ela diz a respeito do tema, a respeito do assunto. E tudo começa por alguns textos aqui que a gente vai estar analisando. Imagine duas pessoas conversando. Uma tem em mente aqui o texto de Gálatas, capítulo 3:11, que fala o seguinte: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Agora imagine outra pessoa que tem ali ou em mente o livro de Romanos 2, capítulo 2, versículo 13, que fala o seguinte: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Veja bem, isso foi escrito pelo apóstolo Paulo, tá bom? Pelo apóstolo Paulo, ele escreveu isso daí, em livros diferentes. Para quem faz a primeira leitura, aparentemente tem o que aqui? Uma contradição. Os textos não batem, né? Eles não conversam a mesma língua, eles não se batem. Porque se tem duas pessoas conversando, uma está defendendo, por exemplo, que não precisa mais da lei. Ela vai citar o que? Gálatas 3:11. Ela vai falar, olha, mas lá em Gálatas 3:11 fala que é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então ele vai entender que só a questão dele ter fé em Deus já seria o suficiente, né? Só que aí o outro rapaz que está lá conversando também, ele fala, não é assim não é dessa forma. Porque aqui em Romanos também fala, Romanos 2:13, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E aí, de qual lado você ficaria aqui nessa situação? Qual posicionamento você tomaria diante de uma situação dessa? Aparentemente tem uma contradição aqui de Paulo? Parece que sim. Mas, pessoal, esses textos aqui, eu vou explicar para vocês e depois vai dar um clareamento do porquê que ele abordou dessa forma e qual que é o contexto. Então, a gente vai observar isso porque o contexto é muito importante. Então, depois eu vou voltar aqui e assim, junto comigo e daquilo que a Bíblia apresentar, a gente vai conseguir ter uma ideia, um clareamento aí bem pontual.
Vamos lá. E também, para poder ainda embasar mais aqui, criar uma problemática, né? A gente tem aqui a gente já tem uma problemática, porque em um fala que pela lei ninguém será justo diante de Deus, ninguém será justificado diante de Deus. O outro fala que os que praticam a lei hão de ser justificados, né? Então, aparentemente tem uma contradição, mas veremos isso lá na frente. E aí, para aumentar ainda mais, colocar lenha na fogueira, tem mais um texto aqui que a gente vai analisar, ó, por exemplo, em Romanos 10:4, fala o seguinte: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Tá bom? Ora, se alguém observar, ela vai falar: Felipe, não é possível, Felipe, tem contradição na Bíblia, porque os textos estão falando coisas opostas. Um está falando que precisa, o outro fala que não. Como que você vai conseguir se sair dessa, né? Como que vai ter como explicar isso? Mas tem, pessoal, e é tudo dentro da Bíblia. A própria Bíblia vai explicar para a gente. E a gente vai ver isso daqui. Bom, para clarear aqui a situação toda, para ficar mais fácil, é importantíssimo entendermos algumas coisas importantes. Por exemplo, saber que Moisés ele também escreveu instruções para o povo. E isso foi registrado, por exemplo, aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 31, do versículo 24 e 26, que fala o seguinte: e aconteceu que, acabando Moisés de escrever, veja bem, Moisés de escrever num livro todas as palavras desta lei, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e pondo-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Pega esse detalhe que ele é muito importante, que Moisés escreveu num livro, que seria algo como um pergaminho com pele de animal no caso, né? Ele escreveu. E esse livro que Moisés escreveu, ele deu ordem aos levitas que levavam a Arca da Aliança, dizendo: tomai esse livro da lei, tomai esse livro da lei e põe, no caso dele, né, coloca ao lado da Arca da Aliança. Então, esse livro que Moisés escreveu, ele foi colocado ao lado da Arca da Aliança. Então, aqui a gente já tem uma informação muito importante que vai esclarecer aquela aparentemente contradição que estava falando lá dos textos, que um precisa observar a lei e o outro não precisa. Então, isso daqui lá na frente vai esclarecer o assunto, mas vamos aqui. Aqui ficou entendido então que Moisés ele escreveu instruções, tá bom? Escreveu um livro, né? Onde que tem coisas dentro desse livro. E esse livro ele foi colocado do lado da Arca da Aliança, tá certo? Vamos continuar. Aí aqui em Gálatas 3, capítulo 3, versículo 10, eu vou ler aqui de novo Deuteronômio, antes de ler Gálatas, Deuteronômio 31, do versículo 24 e 26. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever num livro todas as palavras desta lei, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei, tomai este livro da lei, esse livro da lei que foi escrito por quem? Por Moisés. E coloque ele, no caso, né, coloque o livro ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. E aqui em Gálatas, para esclarecer o assunto, fica bem simples, olha só. Em Gálatas capítulo 3, 10, fala o seguinte: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Olha só que interessante isso daqui. No livro da lei, e olha só aqui, em Deuteronômio 31, capítulo 31, 24, 20, do versículo 24 e 26,
livro da lei. Então, pessoal, o que que acontece? Quando o apóstolo Paulo ele escreve e fala, ele está falando do contexto aqui de assuntos se referindo ao livro da lei de Moisés, que Moisés escreveu. E isso é um detalhe assim que se a pessoa ela não souber disso, vai achar que Paulo está citando os mandamentos de Deus, no caso. E a gente vai ver quais são os mandamentos de Deus. Então, assim, na cabeça das pessoas, toda vez que está falando leis, elas não têm essa distinção que tem os mandamentos que foi escrito por Deus, pelo dedo dele no caso, e tem o livro que Moisés, né, também escreveu. E aí, se ela não faz essa distinção, tudo aquilo que ela lê, falando de leis em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, no livro de Gálatas, ela vai achar que tudo aquilo ali está se referindo à lei de Deus, quando na verdade não. Então vamos ler Gálatas aqui 3:10 novamente. Todos aqueles, pois que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito é todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui ele está se referindo a quem? A exatamente o que? Ao livro da lei de Moisés. E isso aqui é muito importantíssimo para a compreensão de diversas passagens da Bíblia que falam sobre leis, que falam sobre esses assuntos específicos, tá certo? Vamos continuar. Aí, quando a gente volta novamente em Gálatas 3:11, que fala o seguinte: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ele está se referindo ao quê? Ele está se referindo à questão do livro do livro da lei, que tinha sido instruções passadas por Moisés, no caso, tá certo? Então, por isso que ele fala aqui, ó, e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Só que se você pegar em Romanos 2:13, ele vai falar o seguinte: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque aqui ele está se referindo à lei de quem? A lei de Deus, aos 10 mandamentos no caso, tá bom? Então, quando ele fala aqui sobre esse assunto da lei, se o pessoal não tiver na cabeça, na mente, que ele a quem ele está se referindo, a que contexto, a que livro, no caso, né? Veja que Moisés, ele escreveu no livro. Os mandamentos de Deus foram escritos aonde? Em pedras, em tábuas de pedras, no caso. Foi lá que Moisés preparou lá e Deus escreveu, no caso. Então, eles estão aqui, os textos estão falando de leis diferentes. Uma está se referindo ao livro da lei de Moisés, que é Gálatas 3:11, e a outra, Romanos 12:13, está se referindo aos mandamentos de Deus. Então, aos mandamentos de Deus, sim, se aplica, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Lembra que eu tinha dado o exemplo, por exemplo, da traição? Quando vocês fazem um voto lá, né, e fala que vão ficar juntos, né, e tudo mais, e também tem toda aquela questão da fidelidade, do relacionamento entre vocês, que não pode haver traição. Imagine que você faz esses votos lá na frente, e aí você está casado, e aí você descobre que seu marido, no caso, se talvez tenha alguma mulher aqui, ou vice-versa, descobre que o seu parceiro, a sua parceira, te traiu, entendeu? Teve relações com outras pessoas. Como que você ia se sentir? Então, e faz sentido, né? Se a gente olhar desse ponto, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Não é que você ouvir todo mundo ouve, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, tem muita gente que sabe que roubar é errado, mas essa pessoa
ela rouba, né? E se você fala para ela, você sabe que é errado isso que você está fazendo, ela vai falar assim, eu sei, mas ela cometeu mesmo assim. Então, quando se cita aqui, por exemplo, Gálatas 3:10, todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito é todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Aqui o apóstolo Paulo ele está se referindo à lei, o livro da lei que Moisés escreveu, aquele mesmo livro que foi colocado ao lado da Arca da Aliança. E se as pessoas elas não tiverem essa mentalidade na hora de abordar os textos que tratam sobre a lei, se chegar aqui, ó, por exemplo, aqui, vamos botar aqui. Por exemplo, se chegar aqui, ó, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Se chegar aqui, ela vai achar que está se referindo à lei de Deus, aos 10 mandamentos. Só que na verdade ele não está se referindo aqui aos 10 mandamentos, entendeu? Ele está se referindo à lei de Moisés, que Moisés escreveu num livro. E aí, se a pessoa não sabe disso, ela vai achar que está equivalendo tudo. A todos os mandamentos está equivalendo tudo, que ela só precisa ter fé, né? Mas a gente, ao abordar o assunto de forma bem assim, pegando todos os versículos, para que a gente possa analisar, a gente consegue enxergar de uma forma que a gente chega na compreensão, porque a Bíblia ela dá a resposta para a gente, ela dá o contexto para a gente no caso. Então ficou bem claro que o livro da lei, quem escreveu foi quem? Moisés, tá certo? E esse livro que Moisés escreveu, ele foi colocado do lado da Arca da Aliança, tá bom? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre a Arca da Aliança também. Continuando aqui, Romanos capítulo 2, versículo 13, fala o seguinte: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Obviamente, mais uma vez eu já tinha citado a questão do casamento. Ora, se você fala para sua esposa que você ama ela, só que aí no caso, lá no seu trabalho você trai ela, ou a sua esposa faz isso com você, bom, eles são justos diante de Deus por ter falado para você que não, que te ama? São justos? Não, né? Mas se provar através de quê? De práticas que chegou lá, alguém tentou dar em cima, a pessoa saiu fora, a pessoa não facilitou, entendeu? Provando realmente que é um companheiro leal e fiel, aí tudo bem. Esses serão justificados diante de Deus, porque não basta só saber. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Tá certo? Então eu coloquei aqui uma imagem ilustrativa. Tem aqui um homem arrombando uma casa, no caso, né? Entrando ali em uma casa que não é dele, que não pertence a ele, vai ali pegar coisas. Ele sabe que isso que ele está fazendo é errado, ele sabe que é errado, mas ele está fazendo para ter, por causa dos interesses dele, do lucro que ele vai ter, da facilidade ali de roubar as coisas de alguém, né? Da facilidade de pegar as coisas. Ele é justo diante de Deus? Não. O justo é aquele que não faz isso, é aquele que não faz esse tipo de práticas e que mantém esses cuidados, né? Assim, essa obediência, esse temor para com Deus, no caso. Tá bom? Umas consequências que a gente sabe que acontecem, né? Por exemplo, quando a pessoa às vezes elas quebram os princípios das leis da sociedade. Então acontece acidentes de trânsito, carro batendo em caminhão, pessoas sendo atropeladas, enfim. Essa imagem aqui, por exemplo, mostra o momento em que o motorista bêbado atropela e mata um menino de 11 anos. Ou seja, essa criança foi tentar atravessar ali a faixa de pedestre. Esse cara veio bêbado ali, dirigindo, né, em alta velocidade, pegou essa criança e acabou, infelizmente, que a pessoa acabou morrendo, né, a criança acabou morrendo no caso. E isso foi o que? Uma consequência de uma desobediência
as leis aqui da sociedade, e também eu colocaria a lei de Deus. Por quê? Porque você não pode dirigir embriagado. E aí, depois ele cometeu outros fatores aí, né? Primeiro que não pode dirigir embriagado, né? Tirou a vida de um inocente, no caso. Tá vendo? Então, nesse caso aqui, como que essa pessoa ela será justificada diante de Deus? Então não tem como, né? Então, a quem é atento, obediente, temente a Deus, que observa esses detalhes de, cara, eu não posso pisar no freio demais, aliás, pisar no acelerador demais, eu tenho que saber que eu tenho que estar bem para estar dirigindo, eu tenho que me preocupar com as pessoas à minha volta. Aí sim, essa é uma pessoa que ela está pensando não só nela, mas no bem-estar de todas as outras pessoas que estão em torno dela. Então, os pedestres, os ciclistas, as pessoas que estão de motas e tudo mais. Então, muitas das coisas que estavam escritas no livro da lei de Moisés, por exemplo, tinha várias coisas. E, por exemplo, aqui em Colossenses, capítulo 2, 16 e 17, a gente consegue ver aqui, ó. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou do sábado, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. Aqui a gente vê que está tendo toda uma referência à questão da Páscoa também, dos pães asmos, das primícias, do Pentecoste, das trombetas, da expiação, do tabernáculo. Isso eram costumes e práticas que estavam também no livro da lei, no caso, no livro da lei que Moisés escreveu. Então tinha várias coisas no qual já era padrão ali para aquelas pessoas, que eram hábitos delas, que elas tinham costumes de fazer. Determinadas festas, determinadas questões de expiação, de Pentecoste, de trombetas, de primícias e de outras coisas também. Tá bom? Bom, a questão aqui dos sábados é importante mencionar que existem, por exemplo, a questão dos sábados, né? Vamos deixar aqui um assunto importante pontuado. Existem os sábados que estavam fazendo parte do livro da lei de Moisés, e eram sábados que caíam em dias diferentes, na semana no caso. E depois vocês vão entender que tem um sábado separado, e a gente vai ver sobre isso daqui a pouco. Eu não vou abordar agora o assunto do sábado, porque eu vou deixar isso, acredito, para a terceira parte, tá certo? Porque aqui no caso a gente vai falar dos 10 mandamentos de forma geral, e a gente vai ver se é necessário ou não ainda observá-los, tá certo? Bora lá. Aí vem uma pergunta aqui. Anulamos, pois, os 10 mandamentos pela fé? Será que só alguém ter fé já é o suficiente para ela falar, olha, eu tenho fé, eu não preciso observar os mandamentos, só a fé já é suficiente para mim? Será que só isso realmente funcionaria? Vamos ver o que a Bíblia fala. Em Romanos capítulo 3, do versículo 31, fala o seguinte: anulamos, pois, a lei pela fé? Fazendo a pergunta: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Então veja, só ter fé não é suficiente, tá bom? Aí, pessoal, até aqui, até essa parte aqui está sendo a introdução do assunto. Como eu falei que o assunto ele é extenso, né? Ele é grande, eu dividi em 3 partes. Essa aqui é a primeira parte, que é a introdução. Depois eu vou trazer a segunda parte, né? Eu vou trazer a segunda parte. Na verdade aqui é o desenvolvimento. Eu coloquei introdução na parte 2, mas na verdade é o desenvolvimento aqui. Então, a primeira parte que foi a introdução, a segunda parte vai ser o desenvolvimento. E aí, agradeço por você ter acompanhado até aqui. Acredito que
deu para esclarecer essa parte da lei, do livro da lei que Moisés escreveu. Na parte 2 também vai ter informações muito importantes que vai ajudar aí a esclarecer ainda mais, né, esses assuntos. E se inscreva no canal. Muito obrigado por estar até aqui. Que Deus possa abençoar a sua vida. Quando eu peço para vocês se inscreverem, é para poder ajudar o crescimento do canal e, consequentemente, a obra de Deus em primeiro lugar, e assim vai chegar para outras pessoas, tá bom? Então, muito obrigado. Vejo você no próximo vídeo.